Boa noite, meus queridos. É uma alegria poder estar com vocês novamente em mais uma aula da nossa escola dominical, da nossa classe de iniciação doutrinária da Igreja Presbiteriana de Menino Matarazzo. Infelizmente, a gente não está podendo se reunir presencialmente e nesse tempo de pandemia, de isolamento, temos dado as nossas aulas online aqui pelo YouTube e depois feito algumas perguntas para vocês. Graças a Deus estamos caminhando, nos aproximando do final do ano e com a expectativa de recebê-los como membros da igreja, de poder batizar muitos de vocês e receber por batismo e pública profissão de fé no final de ano toda essa turma maravilhosa da qual nós temos ministrado. E nós vamos compartilhar na aula de hoje um tema muito importante, que é a doutrina dos sacramentos. Quando nós participamos dessa cerimônia tão significativa que é o pão e o vinho. Então vocês sabem que todos os primeiros domingos, primeiro e segundo domingo, nós ministramos a ceia do Senhor. E ela tem para nós um grande significado, do qual nós vamos procurar explorar com vocês nesta aula, o significado da ceia do Senhor, do batismo, que são sacramentos da nossa igreja, para que vocês possam ter uma caminhada cristã significativa, sabendo discernir a importância desses ritos na nossa igreja. Então vamos lá. A doutrina dos sacramentos, ou seja, batismo e santa ceia. Esse assunto é um assunto que nos deve levar primeiramente a responder essa pergunta. O que é um sacramento? Um sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo, instituída por Jesus, na qual, por sinais sensíveis, Cristo e as bênçãos do novo pacto são representados, selados e aplicados aos crentes. Essa é uma pergunta do nosso breve catecismo, pergunta 92, e aí nós temos a resposta. Sacramento é uma santa ordenança, ou seja, é uma ordem, que foi instituída por Jesus, que por sinais sensíveis, sinais visíveis, nós podemos entender as bênçãos do Senhor no novo pacto, na nova aliança, e como eles são representados, selados e aplicados aos crentes. Pois bem, os sacramentos são santos sinais, uma outra definição que nós temos da Confissão de Fé de Westminster. São santos sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituídos por Deus para representar Cristo e os seus benefícios e confirmar o nosso interesse nele, bem como para fazer uma diferença visível entre as pessoas que pertencem à igreja e o restante do mundo, e solenemente comprometê-los no serviço de Deus em Cristo, segundo a sua palavra. De forma geral, para que vocês entendam as duas definições que nós demos a princípio, os sacramentos significam e representam realidades espirituais. Sacramentos são sinais visíveis de uma graça invisível. Os sacramentos são um privilégio exclusivo do povo de Deus e devem ser recebidos com seriedade e convicção e tratados com dignidade, pois são ordenanças dadas por Jesus. Então, são realidades espirituais. E esses sacramentos, eles são vistos na questão do batismo e da Santa Ceia. Quais são, então, os sacramentos? Vamos ver aqui, olhando para o Velho e para o Novo Testamento. No Velho Testamento, a Páscoa e a circuncisão eram os sacramentos, ou seja, eram as ordens que Deus deu para o seu povo de realizarem esses ritos com um significado específico. Então, quando nós olhamos para a Páscoa foi a libertação do povo de Israel do Egito. E vocês lembram quando as 10 pragas foram lançadas sobre os egípcios? A 10ª foi a morte dos primogênitos. E o povo de Israel, antes de sair, fez uma refeição com pães asmos, pães sem fermento, ervas amargas e um cordeiro que foi morto. E quando eles estavam comendo aquele alimento, aquela refeição,
eles estavam representando, a partir dessa refeição, a libertação do Egito. As ervas amargas simbolizavam o tempo de sofrimento de 430 anos, que eles estiveram cativos, e ali aqueles pães asmos, ou seja, pães sem fermento, representavam uma espiritualidade autêntica, verdadeira, e o cordeiro, que representaria no futuro a pessoa de Jesus Cristo, que era o cordeiro pascual, o cordeiro que foi imolado, comido e celebrado como um ato de libertação. Então esse era o primeiro sacramento do Antigo Testamento. E também a circuncisão. Todas as crianças nascidas do sexo masculino, no 8º dia, era feito o tipo de uma cirurgia que nós assimilamos hoje, comparamos hoje, a fimose. A pele do prepúcio do garoto era tirada, e isso era uma marca de Deus no povo de Israel, no seu povo escolhido. Então eram sinais visíveis de uma graça invisível. A refeição simbolizava uma libertação. A circuncisão simbolizava uma marca externa que representava algo interno, que representava o povo de Israel como o povo escolhido de Deus. E no Novo Testamento, nós temos 2 sacramentos, 2 ordenanças, 2 sinais visíveis de uma graça invisível no batismo e na Santa Ceia. Então, o batismo, ele simboliza hoje, ele substitui hoje a circuncisão. A circuncisão era uma marca visível de uma graça invisível. Então, os israelitas eram distinguidos de outros povos por causa desta marca. Então, o menino, numa sociedade patriarcal, que seria o cabeça da família no futuro, tinha essa marca. E no Novo Testamento, na Nova Aliança, esse sinal é a água. Ou seja, Jesus fez uma limpeza interna em nós, pela regeneração que nós já estudamos, pelo novo nascimento, que vai ser testificado isso para toda a igreja numa cerimônia de batismo, onde a água é derramada sobre a cabeça, simbolizando algo que já aconteceu dentro, de uma lavagem, de uma limpeza que aconteceu dentro. Então este é o significado do batismo. E a ceia do Senhor, o pão e o cálice, eles substituem a Páscoa. Então são paralelos, né? Então nós comemos o pão, representando o corpo de Jesus, e tomamos o cálice, representando o seu sangue, que foi por nós derramado. Então no Velho Testamento nós tínhamos a Páscoa e a circuncisão, eram sacramentos da Antiga Aliança, e na Nova Aliança, no Novo Testamento, nós temos o batismo e a ceia do Senhor, que são símbolos de uma graça invisível, símbolos visíveis de uma graça invisível. Pois bem, meus amados, dando continuidade aqui, a finalidade dos sacramentos. Os sacramentos são símbolos da verdade ou fatos da redenção que são representados. Então, como eu expliquei, pensando já no Novo Testamento, no batismo e na Santa Ceia, o batismo é uma verdade que expressa a regeneração que Jesus fez dentro de nós por meio da água. Ou seja, essa água espiritual que nos limpou, que nos purificou, que é simbolizada numa água tangível que vem sobre nossas cabeças, testificando para toda a igreja que agora nós somos novas criaturas. E também a ceia do Senhor, na figura do pão e do cálice, representando o corpo de Jesus e o seu sangue que foi derramado. Representam Cristo e seus benefícios, bem como nossa união com Ele. Então, o benefício da regeneração é um coração regenerado, transformado. O benefício do sacrifício de Jesus, mediante o seu corpo entregue e o seu sangue derramado, é que nós somos redimidos, nós somos aceitos por Deus, justificados, selados com o seu Espírito Santo. São sinais e selos do concerto, do pacto que Deus faz conosco, do pacto que Deus faz com o seu povo.
e são canais da graça. As bênçãos são aplicadas. Então, diante desses atos que são feitos no seio da igreja, no corpo da igreja, nós vemos que são canais, que são instrumentos de bênção sobre a vida da igreja. Então, quando você participa de uma cerimônia de batismo, você vê ali a grande comissão sendo realizada, pessoas que se converteram sendo batizadas, demonstrando para todo mundo, mediante a água que cai sobre a cabeça deles, que Jesus fez algo dentro deles. E quando nós nos reunimos como igreja e comemos do pão e bebemos do cálice, nós ali recebemos todos os benefícios da cruz, da morte de Jesus e da sua ressurreição. Confirmam o nosso interesse por Cristo também. Quem participa desses sacramentos são pessoas comprometidas com Jesus, pessoas que já tiveram uma experiência com Ele. Dando continuidade aqui, identificam os que pertencem à igreja. Assim como no Velho Testamento, a circuncisão só acontecia com os israelitas, com o povo de Deus, e também a celebração da Páscoa só acontecia com o povo escolhido de Deus, da mesma forma no Novo Testamento, o batismo e a Santa Ceia acontecem com os cristãos, com aqueles que se identificam com Jesus Cristo e com a sua palavra. Responsabiliza o crente em sua vida cristã, uma outra finalidade. Quando você participa da ceia do Senhor, você precisa fazer um autoexame, de maneira que você participe de forma adequada e de forma consciente. O batismo é a mesma coisa. Quando na cerimônia do batismo, quando nós perguntamos para as pessoas se elas receberam Jesus como Senhor, se elas reconhecem as Escrituras como única regra de fé e prática, elas estão sendo responsabilizadas diante de todos pelas afirmações que estão fazendo, que são afirmações que nós julgamos que são feitas conscientemente, pela experiência que essas pessoas tiveram com Jesus. Promove uma relação espiritual entre o sinal e a coisa significada. Então, no caso do batismo, a água é um sinal que significa regeneração, limpeza, mudança. O pão e o cálice representam o corpo de Jesus e o seu sangue que foi derramado. E a eficácia desses sacramentos não se acha neles e nem no ministrante, ou seja, a eficácia não está na água que é jogada sobre a cabeça. A eficácia não está no pãozinho e no cálice que você toma. E nem na pessoa que ministra, nem no pastor, mas através do Espírito Santo, que por meio desses símbolos transmite graça, favor aos que exercem uma fé verdadeira, genuína, convicta, que sabem o que estão fazendo. Em suma, os elementos que compõem o pão e o vinho na ceia e a água no batismo não são dotados de algum poder mágico capaz de surtir efeito espiritual na vida de quem os recebe. Não garantem por si mesmos a salvação e nenhuma outra bênção. O que os torna eficazes é a ação do Espírito Santo, não nos elementos em si, mas na vida de quem os recebe. Então, meus queridos, quando você participa da ceia do Senhor, quando você se converte e é batizado, são símbolos que por si só não salvam. Então não pense que a pessoa que fez o batismo vai ser salva porque ela batizou. Na verdade, ela está se batizando porque ela quer demonstrar para a igreja, mediante esse ato, que algo aconteceu dentro dela. Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer já está condenado. Percebam que ele não diz quem, porém, não for batizado. Então tem muita gente que às vezes faz o batismo pensando que o batismo vai salvar. Na verdade, o batismo é uma evidência onde você está testificando para a igreja que você é salvo, que você tem essa convicção. E da mesma forma, a ceia do Senhor. Quando eu participo da ceia do Senhor é porque eu me sinto incluído no corpo de Cristo. E eu me examino e como do pão e bebo do cálice. Pois bem, meus queridos, espero que vocês estejam entendendo. Quanto ao seu significado no Antigo e Novo Testamento, ambos representam em substância as mesmas coisas espirituais. Então, como eu disse,
a circuncisão tem uma relação com o batismo, que é um sinal visível de uma graça invisível. O garotinho tinha uma marca visível, e a marca visível que nós temos no momento da cerimônia é o batismo, onde espiritualmente Jesus já fez algo dentro de nós. Da mesma forma que na Páscoa tinha uma refeição, nós temos uma refeição também na ceia do Senhor, que é comer o pão e beber o cálice, nos lembrando do que Jesus fez, da libertação que ele nos deu e a convicção de que ele está presente conosco. Quanto à administração dos sacramentos, eles só podem ser administrados por um ministro da palavra legalmente ordenado. Então esse é um dos princípios da nossa igreja, onde nós damos a responsabilidade de ministrar esses sacramentos, os pastores da igreja que são devidamente ordenados. Pois bem, pensando agora especificamente em cada um desses sacramentos. O sacramento do batismo. A ordem de Jesus está em Mateus 28, versos 19 e 20. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus mandou que nós fizéssemos discípulos. Então a grande ordem aqui é fazer discípulos. O imperativo desse texto não é nem o ir, mas é o fazer discípulos. E enquanto nós fazemos discípulos, nós vamos indo, né? Nós vamos batizando, nós vamos ensinando e o Senhor vai sendo glorificado. Então, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. É uma ordem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que representa aqui a Trindade. E além disso, devemos ensinar essas pessoas a guardar todas as coisas que o Senhor nos ordenou, e a promessa é que Ele vai estar conosco todos os dias até a consumação do século. Então, quando uma pessoa é evangelizada, ela recebe Jesus, Jesus dá a ordem para que ela seja batizada, confirmando aquilo que o Senhor já fez dentro do coração dela. Qual é o propósito do batismo? Admitir o cristão na igreja. Então, da mesma forma que a criança era admitida no povo de Israel quando era circuncidada, quando uma pessoa é batizada pela água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela é admitida como cristã, dentro das convicções que ela carrega no seu coração. Também outro propósito é servir de sinal e de selo do pacto da graça, do pacto que Jesus fez conosco, que Deus fez conosco. Representar a união do crente com Cristo. Então, quando nós somos batizados, isso representa, simboliza que nós estamos unidos em Cristo, porque fomos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos unidos a Jesus e unidos à sua igreja. Também simboliza a regeneração efetuada pelo Espírito Santo. Então, quando você é batizado, aquela água espiritual, digamos assim, que te lavou, que te purificou, que te transformou, que te deu uma nova mentalidade, quem faz isso é o Espírito Santo. E a água simboliza, é um símbolo desta purificação, dessa regeneração feita pelo Espírito Santo. Expressa também a consagração a Deus por meio de Cristo. Nós somos consagrados em um momento de batismo, como pessoas que estão agora acolhidas pelo corpo de Cristo. E desafia o crente a andar em novidade de vida, porque se você foi batizado em nome de Jesus, isso implica que você tem uma nova vida, que aquela vida passada foi colocada para trás, que o Senhor te limpou, te purificou, e você anda em novidade de vida. Não faz sentido alguém participar do batismo meramente como um rito e a vida dele não mudou. Ele só vai ter participado de um ritual. E isso acontece muito. Tem muita gente que faz profissão de fé e batismo, mas a vida não mudou. Ele simplesmente teve uma adesão religiosa, mas não uma conversão. A conversão será evidenciada nos frutos que a pessoa terá ao longo da sua vida, testemunhando na sua casa, no seu trabalho e na própria igreja. A administração do batismo deve ser administrada por um ministro, já falamos. Deve ser administrada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Jesus ordenou no mandato da grande comissão, quando ele mandou pregar o evangelho em todo o mundo.
Quem crer e for batizado será salvo, né? Deve ser administrado a todos que professam a sua fé em Cristo e obediência a Ele. Então não faz sentido você ser batizado se você não está disposto a obedecer a Deus, a sua palavra, e se essa obediência não é prazerosa, não é feliz, não é alegre. Deve ser administrado a filhos de pais crentes, mesmo que apenas um deles o seja. Então, no caso de batismo de crianças que nós batizamos, e daqui a pouco eu vou explicar isso, vamos supor que um pai é cristão e o outro não é. Então, a gente vai respeitar a religião ou a postura da outra pessoa, né? Mas nós vamos fazer as perguntas devidas em relação àquela criança para o pai ou para a mãe que são cristãos. Quando os dois são cristãos, nós perguntamos para os dois sobre esse sacramento sendo administrado para os seus filhos. Deve ser administrado uma só vez a uma mesma pessoa. Então nós sabemos de pessoas que batizaram várias vezes em várias igrejas, porque tem igrejas evangélicas que às vezes exigem o rebatismo. Nós, geralmente, quando uma pessoa é batizada na igreja católica, nós pedimos para que ela seja batizada novamente, porque os pressupostos que ela tinha quando exercia a religião católica são diferentes dos pressupostos protestantes e evangélicos. Por exemplo, quando a pessoa está como membro de uma igreja católica, apostólica romana, ela tem uma postura de idolatria, ela adora outros santos, ela não vê Jesus Cristo especificamente como o único mediador entre Deus e os homens. E quando ela ganha esse significado conhecendo a fé evangélica, bíblica, ela muda o seu conceito. Por isso que em muitos aspectos doutrinários que destoam a igreja católica da igreja evangélica, nós vemos a necessidade de a pessoa ser batizada novamente, se ela já o foi na igreja católica, porque a maneira como ela crê agora é diferente. Nós acreditamos que é uma maneira mais profunda, e como você participou de todo o curso, você deve ter avaliado isso também. Deve ser administrado por efusão ou aspersão como imersão. Ou seja, na igreja evangélica tem três formas onde acontece o batismo. Por efusão, que é uma porção maior de água que é derramada sobre a cabeça. Por aspersão, quando é aspergido. E imersão, quando a pessoa é mergulhada numa piscina, em um rio. E nós entendemos, como igreja presbiteriana, que a aspersão é uma forma de batismo interessante, bíblica. Não condenamos as demais formas, mas usamos como prática da nossa igreja a aspersão. Não deve ser menosprezado ou negligenciado a administração do batismo, porque é uma ordem. Por isso que é sacramento, é uma santa ordenança do Senhor. A eficácia do batismo, vamos lá. O batismo não é em si mesmo capaz de regenerar e garantir a salvação do indivíduo. Então, não basta você participar desse sacramento para dizer que por causa do sacramento você foi salvo. Na verdade, você participa do sacramento porque você tem convicção de algo que Jesus fez dentro de você. E isso vai ser demonstrado de forma prática ao longo da sua vida. O batismo só é eficaz na vida daqueles que são alcançados pela graça de Deus. Então não adianta a pessoa ser religiosa, frequentar um curso de iniciação doutrinária, responder tudo bonitinho, mas se não há uma unidade entre a sua razão, a sua emoção e a sua atitude, a sua vontade, vai ser apenas religiosidade. E tem muita gente hoje que se batiza por religiosidade, porque um amigo está fazendo, porque está no embalo. Quando você de fato recebe Jesus, a sua vida muda. E você tem um desejo de cumprir aquilo que Jesus mandou fazer, demonstrando para a igreja, para os seus amigos, para os seus familiares, que você tem uma nova vida em Cristo. Então só é eficaz quando você recebe Jesus, quando você é regenerado. O batismo é eficaz em virtude da obra regeneradora do Espírito Santo, como eu expliquei, novo nascimento. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo.
Aqui uma charge para a gente rir um pouquinho sobre os modos de batismo. Já adiantei alguma coisa para vocês. E aí vem uma piada do pastor Jaziel Botelho, né? Pastor, essa não é a melhor hora para convencê-lo do batismo por imersão. Então é uma charge mostrando aí que no meio evangélico muita gente brinca uma com a outra, né, em relação às formas de batismo. Modos de batismo. A aspersão, em que se aplica a água à cabeça do batizando, aspergindo com a mão, como vocês estão vendo no primeiro desenho. Efusão, em que se lhe derrama um vaso com água. E imersão, segundo a qual ele é mergulhado na água. Então é bem distinto as três maneiras, né? Os três modos. E o uso clássico da palavra batismo muitas vezes expressa a ideia de imersão, mas pode significar também molhar, lavar, derramar e aspergir. Então, não fique preocupado com a quantidade de água. O importante é que você participe desse sacramento com a convicção necessária. Crianças, vocês vão perceber, se vocês tiverem amigos de outras denominações, que eles vão estranhar se visitarem a nossa igreja, a gente batizando crianças. Mas nós batizamos crianças. E por que batizamos crianças? Veja aí. Tanto no Velho como no Novo Testamento, as crianças faziam parte integrante da família e do povo de Deus. Os pactos feitos pelos pais envolviam os filhos. E o Senhor disse a Abraão: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações, a aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Que coisa linda, né? Para ser o teu Deus e da tua descendência. Então nós temos um pacto com o Senhor, que é um pacto com aliança. É uma aliança, quer dizer, com a família, um pacto com a família. Deus tem uma aliança com a família. Quando ele chamou Abraão, que é o pai da fé, ele disse: através de ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Nós somos filhos espirituais de Abraão. Então, quando nós temos filhos, a nossa disposição é criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Batizamos quando crianças, porque cremos que quando eles crescem debaixo dos ensinos da palavra, eles farão a sua profissão de fé, a sua pública profissão de fé, evidenciando aquilo que os seus pais ensinaram e a experiência que eles tiveram com Jesus Cristo. Vejam aí, o batismo é a circuncisão de Cristo. Então eu fiz uma analogia, né, uma comparação da circuncisão com o batismo. Circuncisão como aquele sinal visível, quando o menino era circuncidado, e o batismo quando se coloca água sobre a cabeça da pessoa, representando algo que já aconteceu dentro da pessoa. Esses dois ritos, circuncisão e batismo, têm o mesmo fim, que é a iniciação na igreja. Então o bebezinho, ao 8º dia, estava iniciando a sua vida e recebia a circuncisão. A mesma forma, quando um cristão novo recebe Jesus e ele é batizado durante toda a igreja, é uma iniciação, é o início. E ambos têm a mesma significação teológica. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Aqui uma referência à circuncisão. No Novo Testamento, porque a promessa é para vós e para quem? Vejam aí, para vossos filhos. E, logicamente, a palavra filhos inclui crianças, porque os filhos adultos, sendo responsáveis por si, não podem ser representados por seus pais. Então, nesse texto de Atos 2,39, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, foi dito isso, essa promessa é para vocês e para os seus filhos, o derramamento do Espírito. E nós incluímos aí o sacramento do batismo para as crianças. Vejam esse texto aqui que interessante, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Por quê? Porque um dos cônjuges segue a Jesus. E seguindo Jesus ensinando seus filhos, esses filhos fazem parte desse pacto que Deus faz com a família, dessa aliança que Deus faz com a família. Então percebam que isso inspira muita esperança, traz muita esperança ao coração da gente.
e que os nossos filhos educados na disciplina e na administração do Senhor possam são incluídos, né, nesse pacto que o Senhor faz com os lares, com as famílias. Algumas evidências da questão do batismo infantil é que famílias inteiras foram batizadas. Temos aqui os exemplos da casa de Lídia, o carcereiro de Filipos e sua família, o carcereiro, meia-noite, né, houve um terremoto, Paulo e Silas estavam cantando na prisão, o carcereiro foi se matar, ele disse, não faça isso. Pregou o evangelho para o carcereiro e disse para o carcereiro, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E diz o texto que naquela noite toda a sua família foi batizada. Diz toda a família. Então poderia ter ali crianças, adolescentes, adultos. Então nós cremos que as crianças estão envoltas nesse processo. Paulo batizou a família de Estéfanas. Diz o texto, a família inteira. E vamos ver na história o que os escritores antigos dizem sobre o batismo infantil. Os escritores cristãos antigos, chamados pais da igreja, testemunharam que os apóstolos batizavam crianças. Então os pais da igreja, que são sucessores dos apóstolos que vieram depois, já colocavam nos seus escritos antigos que crianças eram batizadas. Por exemplo, Justino Mártir, que é um dos principais historiadores da igreja antiga, escrevendo cerca do ano 130 depois de Cristo, AD, ano Domini, faz referências às pessoas de 60 e 70 anos que tinham sido batizados na infância. Irineu, que é um outro pai da igreja, cerca do ano 185, e Orígenes, cerca do ano 200, fazem referência ao batismo infantil como uma ordem apostólica. Então percebam que depois dos apóstolos, os seus sucessores já ensinavam à igreja este princípio. O Concílio de Cartago, reunido em 254 depois de Cristo, recebeu uma consulta se era lícito batizar uma criança antes que ela completasse 8 dias de nascida. E o conselho respondeu que sim, respondeu de forma afirmativa. Agostinho, 354-430, escreveu: não deixe que alguém vos perverta com doutrinas falsas. O batismo de crianças foi praticado na igreja inteira desde seu início e foi por ela guardado até os nossos dias continuamente. Vejam que o testemunho desses pais da igreja são muito importantes e nos ajudam, somando ao ensino das Escrituras, a entender e acatar essa aplicação do batismo infantil. A ideia de abolir a prática do batismo de criança só surgiu no século XII, com os petrobusianos, e no século XVI com os batistas. Então, são grupos que depois, na sua interpretação, não aceitavam o batismo de crianças. Como crianças necessitam e são capazes de receber os benefícios da redenção, podem receber os sinais da mesma. Então, se as crianças elas são envoltas com tudo aquilo que Jesus fez por nós, elas também podem receber os sinais desse sacramento tão importante que é o batismo. Jesus disse em Mateus 19,14: deixai os pequeninos e não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Provérbios 22, verso 6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Então Jesus via as crianças como modelo do reino. O Salomão aqui no Provérbios 22, 6 diz para você ensinar a criança. Então nós entendemos como família da aliança que os nossos filhos estão nesse pacto. E cabe aos pais educá-los de maneira que quando eles estiverem na idade adulta, eles só vão confirmar aquilo que foi feito na infância, declarando publicamente a sua crença em Jesus Cristo. Considere essas perguntas. Quando uma pessoa cria no Deus de Abraão e confiava nele no Antigo Testamento, o que acontecia? Então, quem era realmente hebreu autêntico, a família, os pais eram hebreus autênticos e confiavam no Deus revelado, o que eles faziam com a criança? A criança era circuncidada. Qual era o símbolo externo que representava um coração limpo no Antigo Testamento? Circuncisão.
Qual era o sinal externo que marcava a entrada de uma pessoa na comunidade de crentes do Antigo Testamento? O sinal que ia no prepúcio da criança era a circuncisão, aquela marquinha. Era um sinal de que ele se distinguia, aquele garotinho, de outros povos, de outras nações, como nós conhecemos os gentios. Eles tinham uma marca. Estão entendendo? Por isso que eles eram distinguidos e era algo que era exigido da família hebraica. Troque as palavras circuncisão do Antigo Testamento por batismo no Novo Testamento. Quando uma pessoa cria no Deus de Abraão e confiava nele no Novo Testamento, o que acontecia? Trocando agora a circuncisão. Ele era batizado. Então, ao invés de ser circuncidado, agora a pessoa era batizada. Então, agora, quando a igreja se levanta, não precisa mais circuncidar os meninos. Agora foi trocado o sacramento. O sacramento que se usa é o batismo, que também é um sinal visível de uma graça invisível. Qual era o símbolo externo que representava o coração limpo no Novo Testamento? O batismo, que purifica, que lava. Qual era o sinal externo que marcava a entrada de uma pessoa na comunidade de crentes no Novo Testamento? No Velho Testamento era a circuncisão, no Novo Testamento é o batismo. Estão vendo a analogia? Como bate, como dá certo? Portanto, é perceptível aqui a relação que há entre circuncisão e batismo e o que ambos simbolizam. O batismo é o cumprimento da circuncisão. Tanto é que a Bíblia usa a linguagem de circuncidar o coração, ou seja, de ter o coração transformado, o coração como uma marca. Não é interessante isso? Porque o Velho Testamento são sombras do que viria a ser o Novo Testamento. Agora nós vamos para a ceia do Senhor, que, como eu disse, participamos mensalmente, né? Com essa pandemia não foi tão possível nos 6 meses passados participarmos, mas retomamos agora e estamos no primeiro e segundo domingo ministrando. O texto de 1 Coríntios 11, 23 e 25 é um texto onde o apóstolo Paulo, utilizando a narrativa de Jesus, ele nos fala aqui acerca da ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então percebam que a ceia do Senhor tem a ver com lembrança, com memória daquilo que Jesus fez. Então, quando você pega o pão e pega o cálice, você está lembrando da morte de Jesus na cruz, o seu corpo sendo entregue e o seu sangue sendo derramado. E a presença dele não está nos elementos, não está no pãozinho e não está no cálice, mas está no meio da igreja. Ele se faz presente espiritualmente no meio da igreja, e o pão e o cálice simbolizam o que ele fez por nós e a maneira eficaz como nós somos purificados pelo seu sangue. O significado da ceia é uma lembrança perpétua para sempre, do sacrifício de Cristo. Então a gente vai se lembrar sempre do que ele fez por nós. É um meio pela qual os benefícios do sacrifício de Cristo são selados aos verdadeiros crentes. Então, quando nós lembramos do sacrifício de Jesus, nós nos lembramos que nele nós fomos justificados, fomos aceitos, fomos perdoados, fomos redimidos, fomos lavados. Não tem mais nenhuma condenação para nós. O nosso escrito de dívida foi rasgado. É um meio onde os crentes são nutridos espiritualmente e desafiados a cumprir seus deveres com Deus. Então, quando você participa da ceia do Senhor, comendo aquele pão e bebendo aquele cálice, você está se alimentando dos conceitos espirituais que simbolizam este momento. Então você relembra, você traz à memória o que Jesus fez e a sua postura como um nascido de novo. Simboliza também a comunhão da igreja, porque nós somos o corpo de Cristo. E é uma oferta especial de louvor. E a oferta aí é a minha vida e a tua vida, os nossos corpos, que são oferecidos para Deus diante do que o Senhor já fez por nós.
Os elementos da ceia são o pão e o vinho. Os elementos são abençoados, consagrados e separados para um propósito espiritual. Os elementos representam o corpo de Cristo e o seu sangue que foi derramado por nós. Em substância e natureza, esses elementos conservam-se verdadeiramente pão e vinho como eram antes. Devem ser respeitados, porém não adorados. Então, no momento da ceia, nós temos uma atitude de reverência quando comemos o pão e bebemos o cálice. Mas depois que acaba a cerimônia, aquele pão é um pão comum, como aquele cálice também. Nós não pensamos como os católicos apostólicos romanos, que creem na transubstanciação. O que é isso? É que aquele pão, aquele cálice, se transforma no corpo e no sangue de Jesus. Então nós não cremos nisso, certo? Nós cremos que Jesus se faz presente na igreja, no corpo de Cristo, e esses elementos representam aquilo que Jesus fez, nos trazem à memória o seu sacrifício. Os que comungam, os participantes, os que comungam ou estão em comunhão dignamente, recebem pela fé a Cristo crucificado e a todos os benefícios de sua morte, se alimentando espiritualmente. Então perceba, os que comungam dignamente. Jesus ensina, Paulo ensina, né, em 1 Coríntios, capítulo 11, como nós vimos no início, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Tem que haver um autoexame. Ou seja, eu me avalio como pessoa, avalio se estou vivendo uma vida de santidade, se eu tenho um problema de ressentimento com alguém. A ideia não é que você examine e não coma. Presta atenção. Você examina, resolve dentro de você e come do pão e bebe do cálice. Tem pessoas que falam, não vou para a ceia hoje, porque não posso comer, porque está com dificuldade ou não quer perdoar alguém. E a questão do perdão é uma questão fundamental que marca as pessoas realmente regeneradas. Então, se você vive na prática do pecado, você não tem a divina semente. O cristão não pode viver na prática do pecado. Então, o autoexame é algo muito sério. O autoexame testifica como você leva a sério Jesus na tua vida. E você não fica encobrindo pecados, calando os pecados dentro do seu coração. Isso não pode acontecer com o crente, porque senão, espiritualmente, ele fica fraco, frágil. Vejam o ponto 2 aqui. Os ignorantes e ímpios, ainda que recebam os elementos visíveis desse sacramento, não recebem a coisa espiritual por ela significada. Por isso que a ceia do Senhor não pode ser um mero rito, um negócio mecânico. Tem que ser algo feito com convicção, para que os efeitos deste ato sejam verdadeiros e autênticos na sua vida. E o ponto 3 diz aqui, a participação indigna faz do participante réu do corpo e do sangue do Senhor, culpado para a sua própria condenação. Por isso que ele diz para a gente fazer um autoexame. Quem não é cristão, quem não recebeu Jesus, não deve participar. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? A celebração da ceia era conhecida como a festa do amor, onde eles tinham uma grande refeição, comendo pão, bebendo cálice e lembrando-se do que Jesus fez. Mas muita gente começou a tratar esse momento com pouco caso, comendo e bebendo sem avaliar o corpo, sem discernir o corpo de Cristo. E sabe o que aconteceu? Muitos começaram a ficar doentes e morrerem, porque estavam brincando com algo sério. Então, participe da ceia com alegria, com o coração aberto e com convicção. Por isso que nós ministramos e dizemos, se você não é membro da igreja, não participe. Ou seja, se você não foi ainda batizado, se você não recebeu Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, não participe. Se você está disciplinado pela sua igreja pode, de repente, dar uma disciplina. Não participará da ceia até que você se arrependa, até que você mostre frutos dignos de arrependimento. Isso pode acontecer. Às vezes nós disciplinamos crentes que cometem faltas graves e das quais se exige arrependimento para que a vida mude, para que a vida seja quebrantada. Então, pessoas que estão nessa condição são orientadas a não participar até que mostrem provas evidentes do seu arrependimento
e de que estão levando Jesus Cristo e o discipulado a sério. A celebração da ceia deve ser celebrada até o fim do mundo, então até Jesus voltar, até a consumação do século. Deve ser celebrada por ministros constituídos pelo Senhor, então tanto o batismo como a ceia. Devem ser celebradas coletivamente e com muita alegria. Não é um momento de tristeza, mas de alegria, porque nós celebramos o que Jesus fez por nós. E na ceia é preciso discernir o corpo de Cristo. Não deve haver ressentimento, como eu já expliquei, por causa do juízo de Deus. Na igreja de Corinto, muitos estavam adoecendo e morrendo porque participavam sem discernir o corpo do Senhor e o sangue do Senhor que foi derramado. Foi alto o preço que Jesus pagou por nós, por isso nós temos que participar deste momento com alegria, com seriedade, com convicção. E concluindo aqui a nossa aula, eu não vou entrar em detalhes, mas aqui estão os 7 sacramentos da Igreja Católica. Nós simplesmente temos 2, o batismo e a ceia do Senhor. Depois eu vou estar mandando esse material para vocês em PDF, para que vocês possam estar estudando, tá bom? Mas o nosso objetivo nessa aula é que você possa entender claramente o que é um sacramento, especificamente aí o batismo e a Santa Ceia, para quando você for participar, você participe com consciência, com alegria, com ações de graça. É muito ruim quando você participa de algo e não está entendendo nada. Muitos de vocês serão batizados e a minha oração é que vocês entendam aquilo que Jesus fez dentro de vocês, que será demonstrado publicamente com a água sobre a cabeça. E quando forem participar da ceia do Senhor, que vocês possam se lembrar do que Jesus fez na cruz por vocês, se alegrar porque Ele está presente no meio da igreja e de que um dia nós estaremos com Ele para sempre, participando de uma ceia que Ele mesmo vai ministrar para nós. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, estuda a lição e em breve nos reencontramos, tá bom? Um forte abraço.